Olha, conflito na escola é algo que sempre vai existir, não tem jeito. Mas e se a gente pudesse olhar para isso de uma outra forma? E se, em vez de um problema, o conflito virasse uma oportunidade de aprendizado? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, analisando um projeto de intervenção que propõe institucionalizar a mediação de conflitos. Então, para a gente entender direitinho, este material é baseado num projeto de intervenção acadêmico, um trabalho muito sério. Foi desenvolvido por Vladimir Rocha Ferreira, com a orientação de Raila Amaral Lemos. E olha que interessante o contexto. É um trabalho para especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora, com conclusão prevista para 2025. Esse título do curso por si só já mostra que a conversa aqui é profunda, refletindo o compromisso da universidade em formar profissionais éticos e críticos prontos para fazer a diferença na sociedade. E a questão que norteia todo esse projeto é realmente poderosa. Pensa bem, como é que a gente pode pegar aquelas tensões do dia a dia, os desentendimentos, e transformar tudo isso numa chance de crescimento? A proposta aqui é fugir daquela lógica de só punir ou de fingir que nada aconteceu. A ideia é bem diferente, é usar o conflito como um momento pedagógico, um momento de aprendizado de verdade. Ok, então para entender bem a proposta, a gente precisa conhecer o cenário onde tudo isso acontece. Vamos lá para a Escola Municipal IP Amarelo, que fica em Contagem, lá em Minas Gerais. É nesse contexto que o projeto ganha vida. E entender esse contexto é, assim, fundamental. A escola não está num lugar qualquer, ela fica numa região de alta vulnerabilidade social. O autor do projeto deixa isso bem claro. Claro, conflito tem em todo lugar, isso é fato. Mas um cenário como esse pode sim intensificar as coisas, sabe? Isso torna a busca por uma solução ainda mais necessária, mais urgente. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olha esse número. No final de 2024, a escola atendia 883 estudantes. 883. E a diversidade é incrível, pensa só. Tem aluno de 6 anos de idade e tem aluno de 92 anos. A escola abraça desde o ensino fundamental até a educação de jovens e adultos. Ou seja, o que acontece ali dentro não fica só ali, reverbera na comunidade inteira, em várias gerações. E tem uma citação no projeto que, nossa, resume perfeitamente o problema. Ela diz assim: os conflitos não resolvidos promovem um ambiente de trabalho e estudo insalubre, tenso, inseguro e hostil. É pesado, mas é a realidade. Quando os problemas não são resolvidos da forma certa, principalmente a violência verbal, que é a mais comum, o ambiente todo adoece. E aí, não tem jeito, o aprendizado, o bem-estar, tudo fica comprometido. Beleza, o cenário está posto. É um desafio e tanto. E aí vem a pergunta: qual é a solução? O que o projeto propõe? A grande sacada é justamente sair da informalidade, sabe? Sair daquela coisa de reagir na hora, no calor do momento e partir para algo estruturado, organizado e, mais importante, permanente. E a peça-chave para isso acontecer é a criação de um núcleo de mediação de conflitos. Mas veja bem, a ideia não é fazer um projetinho de uma semana e pronto. Não. É criar um setor de verdade, permanente, que faça parte da estrutura da escola. A palavra-chave aqui é institucionalização, ou seja, transformar a mediação em algo oficial, com regras claras, com protocolos, para que ela vire de fato parte da cultura da escola. Tá, mas como colocar isso de pé na prática? O projeto é super bem desenhado e propõe um caminho claro, em 4 passos. Primeiro passo, mapear. Entender que tipo de conflito acontece ali. Segundo, e essa parte eu acho sensacional, formar mediadores. E não só os professores e funcionários, mas os próprios estudantes. Imagina o poder disso. Terceiro passo, resolver. Mas agora usando os protocolos que foram criados. E por último, um passo que é fundamental, monitorar e avaliar. Ver o que está funcionando, o que não está e ir ajustando sempre. Agora vamos dar um passo além. Porque resolver os conflitos do dia a dia é só uma parte da história. Essa proposta se conecta com uma ideia muito maior. Não se trata só de apagar incêndio, de resolver uma briga aqui e outra ali. Trata-se de construir as bases para ter uma comunidade escolar muito mais forte, muito mais resiliente. E a filosofia por trás de tudo isso fica muito clara numa citação que o trabalho traz de um artigo da revista Sociologias. Olha que profundo. O problema não é fazer desaparecer inteiriça o conflito, mas regulá-los pela palavra e não pela violência. É isso. Ninguém está falando em criar um mundo de conto de fadas onde não exista conflito. O conflito faz parte da vida. A grande virada de chave é como a gente lida com ele. É escolher a palavra, o diálogo, no lugar da violência. E é aqui que a gente chega naquela conexão lá do começo.
Lembra que o curso de especialização é sobre escolas resilientes e redução do risco de desastres? Alguém pode estar se perguntando, ué, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pode não parecer óbvio de primeira, mas a ligação existe e é muito, muito forte. A resposta está toda aí. Pensa comigo. Quando a escola ensina e pratica a mediação, o que ela está fazendo na verdade? Ela está promovendo uma cultura de paz, está desenvolvendo competências socioemocionais como empatia, saber ouvir e se comunicar melhor. Isso naturalmente melhora as relações entre as pessoas e fortalece a comunidade. E uma comunidade que se comunica melhor, que confia mais uns nos outros, que tem um ambiente mais seguro, é, por definição, uma comunidade mais resiliente. Ela fica muito mais preparada para lidar com qualquer tipo de crise, seja ela qual for, inclusive um desastre ambiental. Bom, chegando ao final dessa análise, a gente percebe o quanto um projeto como esse é relevante, né? É um trabalho que realmente faz a gente pensar. Fica muito claro que esse projeto de intervenção é um exemplo brilhante de como a teoria e a prática podem andar juntas. Ele mostra como a pesquisa acadêmica, quando bem feita, gera soluções reais, aplicáveis. Não é só um texto bonito no papel, é um plano de ação concreto para construir um ambiente escolar que seja mais seguro, mais resiliente e, no fim das contas, mais pedagógico. Sem dúvida, um trabalho de altíssima qualidade. Ah, e um aviso importante. Este conteúdo que apresentamos é uma síntese, tá? Uma síntese do trabalho original, produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial. E aí, gostou de conhecer esse projeto? Se essa análise trouxe algo de novo, fica o convite para seguir o nosso canal. Quando você curte e compartilha um conteúdo como este, ajuda a gente a espalhar conhecimento de qualidade. Ajuda a fazer com que mais pessoas conheçam trabalhos incríveis como esse. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!